Há 10 anos atrás, quando estava a estudar, na reta final do meu curso em Ciências da Comunicação, decidi fazer uma reportagem televisiva sobre a mobilidade urbana para deficientes motores, na cidade onde estudei, que foi a Covilhã. E basicamente descobri que, para além de ter sido um dos maiores desafios da minha vida fazer esta reportagem, que para as pessoas com mobilidade reduzida também era um desafio conseguir circular nesta cidade. Uma das pessoas que eu entrevistei, que é a pessoa que está na fotografia, o Gustavo Cipriano, que ainda agora é um amigo, e basicamente ele, na altura, o meu professor deu uma indicação de que a parte da entrevista dele na reportagem teria que ser legendada, porque ele, a falar, embora tenha um dos discursos mais fluentes que eu conheço, e que fala 5 línguas, português, espanhol, ele pediu-me para enumerar, francês, italiano, e está-me a faltar uma, português, francês, italiano e inglês. Basicamente, ele não era muito perceptível aquilo que ele dizia. E, na altura, eu achava que era uma espécie de discriminação entre os entrevistados, legendar exclusivamente aquilo que o Gustavo dizia. Ele tem uma doença neuromuscular que afeta os músculos, inclusive os da face, e é por isso que aquilo que ele diz não é completamente perceptível. Agora, à distância, o que eu deveria ter feito era legendar a reportagem toda e torná-la acessível às pessoas com deficiência auditiva. Estamos a falar em cerca de 120 mil pessoas com alguma perda auditiva. A reportagem chamava-se Heróis Invisíveis e, na altura, o que para mim as pessoas com deficiência eram precisamente isso, invisíveis. Eu não conseguia perceber onde é que elas andavam, porque eu não me cruzava com elas, e não conseguia perceber como é que 2 milhões de pessoas, segundo os censos de 2011, podiam passar assim despercebidas. Basicamente, eu tinha uma visão sobre aquilo que a deficiência deveria ser. Mas não percebia nada sobre o que a inclusão deveria ser, mas não percebia nada sobre a área da deficiência. E achava que, como eu, a maioria das pessoas não conheciam este mundo. E perante isto, bloqueei, lamento. Perante isto, quando a Mariana andava, em 2012, a conhecer, eu tinha uma experiência na Índia, e eu andava a preparar a Plural e Singular, que é uma revista digital dedicada à temática da deficiência. E a ideia desta revista era precisamente, por um lado, dar a conhecer as novidades que existiam na área às pessoas com deficiência, e por outro, apresentar este mundo às pessoas que, como eu, não tinham qualquer tipo de incapacidade nem lidavam com ela. Descobri e deitei por terra muitos preconceitos, ideias pré-existentes que nunca tinha tido a oportunidade de desconstruir. Descobri que este aparelho é um pequeno milagre que transforma vidas das pessoas que optam por ouvir, ou seja, uma pessoa com deficiência auditiva pode ouvir. Descobri também que existe a possibilidade das pessoas com deficiência auditiva serem atendidas através de videoconferência e os serviços, de alguma forma, serem mais inclusivos. Na parte musical, como aquela que nós acabamos de ouvir, as pessoas com deficiência auditiva não devem ser vedadas à possibilidade de ouvir música, melhor, de sentir música. E também descobri que há um aparelho, neste caso para pessoas com grandes limitações motoras, que através de um simples clique do nariz, da cabeça, do pé, de um dedo, podem ativar, por assim dizer, um trecho musical e elas conseguirem fazer parte de uma grande orquestra. Vi filmes com audiodescrição, com atores com síndrome de Down e também tive a oportunidade de ver teatro com audiodescrição, interpretação em língua gestual e vários atores com deficiência. Também vi gente a dançar, em cadeiras de roda, paralisia cerebral, etc. Sei que há audiolivros, livros em braille, multissensoriais. As exposições podem ser táteis, as fotografias podem ser táteis, as esculturas, as pinturas podem ser táteis para pessoas com deficiência visual.
Também há projetos fotográficos em que as pessoas são apresentadas sem corresponderem aos padrões de beleza que a maioria das pessoas tem atuais, mas que, no entanto, acho que se conseguem mostrar como sendo belas e apresentar-se no âmbito da diversidade humana. Esta fotografia é bonita. E há outros projetos em que aquilo que parece impossível manifesta-se como sendo possível. E isto é prova disso. Ele certamente nunca poderia andar de skate, mas ele está a andar de skate. Este é o personagem que Anthony Hopkins interpretou em Lendas de Paixão. Teve um AVC e não conseguia falar. E ele usava um simples quadro de giz para comunicar. Mas atualmente a comunicação usa cada vez mais meios tecnológicos para comunicar. Mas independentemente disso, o que interessa é comunicar, seja de que maneira for. E são necessários dar condições às pessoas para o fazer. Porque tornar um mundo inclusivo e acessível, mesmo em termos físicos e de comunicação, tem que ser uma coisa que não está ligada à solidariedade social. É um direito humano e é uma responsabilidade social. E ao fazê-lo, ninguém está a fazer isto para um nicho de pessoas. Estamos a fazer para nós todos. E Portugal assinou uma convenção em 2009 para as pessoas com deficiência, em que tinha determinados princípios que se propôs e assumiu o compromisso de os transpor para a realidade portuguesa e para a legislação. E nós, em termos de legislação, somos dos países mais avançados em legislação para estas pessoas. No entanto, na hora de se pôr as coisas todas em prática, surge a pior barreira delas todas. Alguém sabe qual é? As mentalidades. Basicamente, tanto eu como a Mariana descobrimos que o pior problema para estas pessoas não são as rampas mal feitas, as escadas, o paralelo, basicamente é as atitudes das pessoas. E descobrir isto é perceber que, para que a sociedade em geral, que eu acredito que não discrimina com intenção, discrimina porque está mal informada, trabalhe em conjunto para conseguir que o mundo se torne cada vez mais inclusivo. E perante isso passo a palavra à minha colega. Bom dia. Imaginem um mundo pelas vossas caras, os meus slides não vão ser todos assim, mas imaginem um mundo onde a única forma de comunicarmos seria de forma oral ou escrita. Os TEDx seriam muito deste género. Okay? Não é o que vai acontecer, mas é para vocês pensarem um bocadinho nisto durante a nossa apresentação. Isto sou eu na Índia, uma das melhores e piores experiências que já tive. Eu sou terapeuta da fala e durante 10 anos trabalhei com crianças com necessidades educativas especiais e desde há 6 anos envolvi-me muito na área de inovação e empreendedorismo social. Como estava a morar em Coimbra, em 2011 decidi voltar à universidade e tirar um curso exatamente nesta área de inovação e empreendedorismo. E um dia fui ao refeitório da Universidade de Coimbra e vi um póster que dizia uma coisa brilhante como "Este verão vem fazer uma coisa diferente". E eu disse, eu quero aquilo. Inscrevi-me e quando dei por mim estava na Índia, sozinha, numa aldeia tribal, porque eu achei que uma experiência na Índia deveria ser para um sítio mesmo, a aldeia tribal, e aí deparei-me com as minhas próprias incapacidades. Eu sou terapeuta da fala, comunicar para mim não é um problema, mas fui para um sítio que pouca gente falava inglês. Toda a gente falava hindi e para mim foi um problema, ou seja, compreendi claramente aquilo que eu já tinha estudado, mas senti na primeira pele, okay? Na minha pele, que a incapacidade depende do contexto. Eu posso ter uma incapacidade, isto não é só para pessoas com deficiência. Eu senti uma incapacidade muito grande na Índia. Mas o que é exatamente comunicar? Não vos vou entrar em processos neurológicos e de neurociências, mas precisamos de 3 coisas. De um emissor, de um receptor e de uma mensagem. Não é? E vamos depreender que aqui não há problemas nem no emissor nem no receptor, não há barreiras à comunicação aqui. E percebi também que, como terapeuta da fala, eu estava a capacitar as crianças para contextos muito específicos. Eu trabalhava com elas na escola, estava uma vez por semana com elas e ia-me embora. E aquilo funcionava ali. Mas com o tempo comecei a perceber que aquilo não era nem bom para mim, nem bom para as crianças, nem para as famílias. Porque estas crianças crescem, estas famílias precisam de ir à rua, precisam de ir a um restaurante, não é? Precisam de ir a um supermercado.
E eu comecei a perceber que, por mais competências que eu desse a estas pessoas, isso não era suficiente. Não era este o impacto que eu queria dar e não era isto que elas necessitavam. Quando vim da Índia, foi aí o meu clique, despedi-me de um emprego estável que tinha. A minha mãe deitou as mãos à cabeça e pensou: o que estás a fazer? Não é? Andaste a estudar. Pronto. E comecei um projeto, que é o projeto In My Shoes, na minha pele, que foi isso que eu senti, porque achei que todos nós devíamos sentir na pele o que é incapacidade. Seja numa viagem, seja por conhecer alguém que tem uma incapacidade, todos nós devíamos passar por isso. Iniciei este projeto com alguns amigos e trabalhamos exatamente na comunicação. Porquê? Como a Sofia disse muito bem, segundo a Convenção, a comunicação, o direito à informação, é um direito de toda a gente. E o que é que nós fazemos para que isso aconteça? Eu não podia, ao longo destes 2 anos que estava no projeto, falar só do coração. Eu tive que começar a estudar, em termos económicos, de que forma poderia criar impacto. Então comecei a entrar pelos censos, comecei a ler estudos, comecei a falar com empresários e percebemos exatamente isto. Como terapeuta da fala, eu estava a trabalhar para estes 8%, que é mais ou menos o número de pessoas que têm alguma deficiência em Portugal, uma incapacidade grave. Não é um termo que eu gosto de utilizar, mas é o termo utilizado, por isso é o termo que vou utilizar agora. 20% têm incapacidades ligeiras e há 72% que de alguma forma não está ligado a estes números. Mas depois comecei a perceber que nestes 72% temos famílias, ou temos amigos, ou temos alguém que de uma forma ou outra poderá ter uma incapacidade no futuro. Todos nós vamos envelhecer, o Alzheimer, os AVCs, não é? Então percebi que eu queria trabalhar era com estes 72%. Era esta a população que nós precisávamos de capacitar para acolher melhor, para informar a restante, não o contrário. Não informar as pessoas com incapacidade para se adaptarem ao outro lado, mas sim a sociedade em si. Isto são exemplos do que nós consideramos uma comunicação mais ou menos acessível. Uma comunicação inclusiva, diria que era uma comunicação mais para nichos, ou seja, o braille, a língua gestual, que é útil, mas que não serve também toda a gente. Eu também não sei braille. A comunicação acessível, de certa forma, é para todos. Isto são alguns exemplos que eu destacaria como boas práticas, não são perfeitas, mas são boas práticas. Por exemplo, a linha de metro, o facto de ter cores, agora também com a simbologia para os daltónicos, tem uma simbologia associada a cada linha e é de fácil entendimento. A triagem de Manchester, não sei se toda a gente já foi a um hospital, é super caótico, mas os hospitais necessitaram de ter uma forma de organização interna que lhes desse a noção do que era prioritário, quem é que deveria ir primeiro ser atendido. Foi criada a triagem de Manchester para a organização do serviço, mas os próprios utentes também conseguem perceber, mais ou menos, quanto tempo é que vão ficar à espera num serviço de saúde. Mais ou menos, porque nós já sabemos que vamos lá, se temos uma pulseira verde, vamos ficar lá 9 horas e não vamos ser atendidos. Não é? Isto é uma boa prática na Austrália. Eles têm estes quadros, são quadros de comunicação, que servem para pessoas que têm alguma incapacidade a nível da comunicação, mas que conseguem usar simbologia, mas também serve para mim, se sou estrangeira e não falo inglês. Eu consigo comunicar com o taxista, porque eles estão formados para tal, para me conseguirem levar a um sítio que eu necessito. Este é um exemplo que eu acho fantástico. Imaginem, voltando ao primeiro slide, se fosse tudo por escrito, o impacto que teria e o impacto que tem esta imagem. Esta imagem nós partilhámos no Facebook e isto foi viral. É uma sinalética na Holanda e conseguem perceber exatamente o que é que acontece. Se vocês fizerem as vossas necessidades na rua, isto vai parar ao YouTube. A falar nem sempre se entende. Ou seja, não é só com a fala, não é só isto que nós fazemos que é útil, também podemos usar a escrita, a mímica facial, todo o comportamento verbal, corporal. Temos a simbologia, temos o braille, temos a língua gestual. E uma das frases que tanto eu e a Sofia concordámos quando lemos e estávamos a preparar a apresentação foi uma frase do Mandela que dizia que a arma mais poderosa do mundo é a comunicação entre as pessoas. Por isso deixamos aqui um desafio, que é de que forma é que, a partir de hoje, vocês vão usar esta arma para mudar o mundo. Muito obrigada.